O que um sequestro de avião, uma figura misteriosa, um dos mais longos e caros casos da história do FBI, tem a ver com Loki? Vem comigo. Bem-vindos de volta, pessoal! Hoje a gente vai se aprofundar em um dos mistérios mais intrigantes da história dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo. Podem ficar tranquilos que hoje eu não vou explodir a cabeça de vocês, mas vamos juntos descobrir o enigma que envolve uma figura que já se tornou lendária, conhecida por D.B. Cooper. Gente, agora um conselho. Senta aí, ajeita o celular, bota para carregar, pega alguma coisa para comer, porque hoje o vídeo é mais longo, mas é muito interessante e vem deixando investigadores de todo o planeta loucos por várias décadas. Vamos começar então? No dia 24 de novembro de 1971, a companhia aérea Northwest Orient Airlines realizava seu voo de rotina entre a cidade de Portland, no estado de Oregon, e Seattle, no estado de Washington. Gente, vocês estão ouvindo a Agatha latir? Gente, olha que coisinha! Fala oi pro pessoal, filho. Fala oi pro pessoal. Ninguém podia imaginar que aquela viagem não seria como as outras, e tudo culpa de um homem aparentemente comum e habitual, mas que não era nada disso. Esse homem, que embarcou sob o nome falso de Dan Cooper, se tornaria uma das figuras mais misteriosas da história da aviação. Tá, chega de suspense. O que ele fez? O Dan entrou no voo, que ele comprou por $20, sentou, pediu um copo de uísque com refrigerante, mais especificamente bourbon. Ele foi descrito como um homem branco, em torno de uns 40 anos de idade, vestindo um terno comum, com um sobretudo preto por cima, sapatos marrons, camisa branca e gravata preta. Além de estar carregando uma maleta preta. Gente, pra mim, você carregar uma maleta preta já é, assim, super suspeito, né? Porém, parece que nos anos 70 era normal. Depois disso, ele aguardou o avião decolar e, no meio do voo, entregou um bilhete para uma comissária de bordo. Essa moça não deu moral para ele, não leu o bilhete, colocou no bolso e seguiu a vida. Até que ele chamou ela de volta e falou: "Oi, moça, acho que você deveria ler esse bilhete. Eu tenho uma bomba." Gente, imagina a frustração do cara tentando ser todo misterioso e descolado, até que a moça acabou com a graça dele. Enfim, ele tinha uma bomba, e logo isso se tornou sério, obviamente. Ele pediu para ela sentar ao lado dele e mostrou o que tinha dentro da maleta. E, gente, era uma bomba muito hollywoodiana, tipo mesmo. Vários cabos, um reloginho, várias bananas vermelhas de dinamite. Aí ele fala para ela escrever outro bilhete e levar para o piloto. Em tradução livre, aqui ele disse: "Eu quero $200 mil em dinheiro até às 5 da tarde." E eram 3. "Coloque o dinheiro em uma mochilinha. Quero 2 paraquedas frontais e 2 traseiros. Quando a gente pousar, eu quero um caminhão pronto para abastecer o avião." E aqui, gente, ele falou a melhor frase da história: "No funny stuff or I'll do the job." Que tradução livre seria algo como "sem gracinhas ou eu faço o trabalho." Que seria explodir todo mundo. Um detalhe muito peculiar é que ele pediu que as notas dos $200 mil fossem exclusivamente de $20. Quando o avião chegou em Seattle, o pessoal da negociação conseguiu trocar os passageiros do avião pelo dinheiro e os paraquedas. Daí então eles levantaram o voo novamente, apenas com algumas pessoas da tripulação e o Cooper. Ele exigiu que o avião fosse em direção a Mexico City e que permanecesse abaixo de 10 mil pés de altitude. Depois ele simplesmente colocou um par de óculos escuros e pulou do avião. Essa imagem dele, com óculos escuros, acabou se tornando um retrato falado, que ficou muito famoso após o rolê todo. E essa é a imagem mais conhecida dele hoje em dia. Esse salto aconteceu em algum lugar entre Seattle e a cidade de Reno, no estado de Nevada. Ele usou a porta traseira do Boeing 727 e só 2 dos 4 paraquedas que ele tinha pedido. Estava escuro, chovendo e ventando. Não tinha visibilidade e os paraquedas que ele tinha eram militares, portanto eles não eram esterçáveis, ou seja, ele não tinha controle nenhum. Levou o dinheiro e, claro, nunca mais foi visto. É isso, pessoal. Nenhum registro confirmado do Cooper foi encontrado. Não teve corpo, nunca acharam paraquedas, não teve compras com as notas que tinham aquele número de série, ele nunca mais nem foi visto, oficialmente. E aqui a gente entra nas teorias e suspeitos. E spoiler, daqui a pouco o Loki aparece.
O primeiro pedacinho de evidência que o cara deixou foi uma gravata do tipo clip-on. Aquelas gravatas que você não realmente dá um nó, e sim só encaixa ela com ganchinhos. É um tipo de gravata meio brega, mas eu acho que quando a gente vai sequestrar um avião, precisa de praticidade, né? Então, vou passar esse pano. E estranhamente ele deixou essa gravata no avião. E nessa gravata foi encontrada uma amostra que supostamente poderia ser de DNA. E aí uma super investigação foi iniciada para encontrar o tal do Dan Cooper. O FBI chamou o caso de NORJAC, Northwest Hijacking, ou sequestro de Northwest, que é o nome da companhia aérea desse caso. Para vocês entenderem melhor esse nome, eu vou explicar um pouquinho de duas palavras da língua inglesa que podem significar sequestro, que são kidnapping e hijacking. O kidnapping a gente usa mais para sequestro de pessoas e o hijacking para veículos. E o avião é um veículo. Então, nesse caso, é o hijacking da Northwest, o sequestro do avião da companhia Northwest. Por isso, NORJAC. Gente, voltando para o caso, isso se estenderia por décadas. E até hoje continua sendo um mistério, com mais perguntas do que respostas. O avião foi investigado incessantemente e o país inteiro estava fissurado com as notas de 20, na tentativa de achar alguma com um número de série compatível. Virou uma febre. E aqui a gente tem um acontecimento que pareceu que ia elucidar por um momento o caso. E na verdade foi o único acontecimento realmente interessante e confirmado oficialmente que rolou. Olha o que aconteceu. Em 1980, 9 anos depois de tudo que aconteceu, um menininho encontrou uma sacola de papel cheia de notas de 20 que pertenciam àquela remessa que foi entregue ao Dan Cooper. Elas tinham o número de série tão procurado. Porém, tinha apenas $5.800 dos 200 mil que foram roubados. O menininho achou as notas numa praia chamada Tina Bar. Daí, teorizaram que o dinheiro, depois do pulo, caiu no Washougal River e acabou chegando lá em Tina Bar. E é isso, acabou, nada mais. Novamente, o FBI se encontrou num beco sem saída. Como sempre acontece, logo após o crime, muitas cartas foram enviadas para jornais e para o próprio FBI confessando, dizendo ser o Dan Cooper ou até que eram irmãos do cara, esposas, isso tudo falso, sem relevância nenhuma pro caso, só atrapalhou. Aliás, por que o título do vídeo é D.B. Cooper e eu fico chamando ele de Dan Cooper? Gente, porque o nome que o cara usou era realmente Dan Cooper. Nunca foi D.B. Cooper. Essas iniciais apareceram sem motivo aparente, provavelmente criadas pela mídia por alguma confusão ali de comunicação. Mas assim, soa mais legal D.B. Cooper do que Dan, né? Nos primeiros 5 anos de investigação, o FBI estava procurando por todo o país e mais de 800 suspeitos foram registrados, e depois esse número ia aumentar mais. Depois de uma peneirada, ficaram 24 suspeitos, o que ainda é um número super alto e estranho, considerando que o Cooper não usou máscara, não modificou a voz, teve contato direto, muito próximo, com vários membros da tripulação por horas. Como pode o cara simplesmente sumir assim? Tinha um retrato falado, descrições de altura, peso e idade, vindas de 2 comissárias que passaram horas com ele no espaço enclausurado do avião. Elas eram a Tina McClough e a Florence Schaffner. Elas ainda foram entrevistadas separadamente e deram as mesmas características sem pestanejar. Além disso, as pessoas que interagiram com ele antes do voo também deram essas mesmas descrições que eu comentei lá no começo e agora, e completaram que ele tinha uma voz mais ou menos grave, sem sotaque e um vocabulário inteligente. Gente, agora uma teoria minha, tá? Esse é o grande problema com esse caso. Além de ele ter se passado nos anos 70, quando a perícia não era tão desenvolvida quanto hoje, para mim o problema é que o Dan Cooper era muito comum. Não tinha nada de diferente ou marcante nele. Ele era absolutamente ordinário. E para corroborar essa minha teoria, eu vou citar uma especialista em disfarce da CIA, que hoje é aposentada, e já deu uma entrevista falando que os espiões da vida real precisam ser pessoas que não chamam atenção por nada. Assim eles passam despercebidos e conseguem realizar seus planos. Minha opinião é que o Cooper era o famoso cara neutro. E isso foi um grande aliado no desaparecimento dele. Mas apesar disso, o mistério intriga muito, porque ele chamou atenção. Ele tinha uma bomba, mas quando ele pulou daquele avião, ele evaporou como se ele nunca tivesse existido. Muito louco, né? Vamos seguir com a investigação. Logo a gente vai listar os suspeitos e essa parte vai ficar interessante. Um detalhe importante é que o piloto do avião relatou que ele mesmo tinha escolhido a rota que o avião ia fazer,
sendo que a exigência do Cooper era apenas na direção para Mexico City e que o avião permanecesse numa certa altura, aqueles 10 mil pés. Isso implica em quê? Duas coisas. Uma é que, não especificando a rota, a gente já elimina cúmplices no caso. Alguém está esperando o cara em terra para vazar depois que ele pousasse de paraquedas. Não tinha como, porque não sabia onde ele ia estar passando. Tem mais de uma rota para a direção de Mexico City. E a segunda é que é simplesmente muito estranho ele não planejar o lugar exato que ele ia pular. Lembra que eu comentei que ele pulou no escuro, na chuva, no vento? Tempos depois, um paraquedista profissional comentou que isso é praticamente um suicídio. Seria muito difícil a sobrevivência, ainda mais que era uma área densamente arborizada por pinheiros. O cara foi empalado. Mas apesar disso, a gente não tem nenhuma evidência de que ele morreu, porque nunca foram encontrados vestígios. Não encontraram paraquedas, nem restos mortais, apesar das intensas e amplas buscas do FBI. Não era uma área de mata fechada ou montanhosa ou com neve a ponto de não ser acessível. Eles chegaram lá, vasculharam tudo e nada. Bom, agora, gente, vamos para a parte mais legal do caso e é o que todo mundo está querendo saber: os suspeitos. Eu não vou citar aqui os 24 que sobraram dos 800, mas os que eu achei mais interessantes. Eu fiz aqui um pequeno ranking baseado nas fontes da minha cabeça e na minha própria opinião, dos menos proeminentes para os mais proeminentes. Então eu vou começar com o que tem menos a ver e vou terminar com o que eu acho que é o cara. Então se liga. O primeiro dos mais famosos é o Richard Floyd McCoy. Ele é o favorito de 2 agentes do FBI, mas não é o meu, né? Então quem vocês vão confiar? Os caras escreveram um livro falando sobre o fato e nele tem alguns detalhes interessantes. O tal do Richard sequestrou um avião em 1972 e as semelhanças nos dois casos são gritantes. O cara sequestrou um avião, pulou de paraquedas pela porta traseira, o mesmo tipo de avião, aliás, um Boeing 727. Ele também pediu 4 paraquedas e estava suave, nem um pouco nervoso, tranquilão. Além disso, ele também passou um bilhete para a comissária de bordo, alegando ter uma bomba. E, gente, pasmem, ele usou a mesma escolha de palavras e ele disse: "No funny stuff". Como que não é ele, né? Gente, parece demais. Mas agora vem a parte que me tira um pouco desse suspeito. Tem um detalhe nessa linha de investigação que eu acho que dá uma forçada, mas é legal citar. Os 2 sequestros ocorreram quando a BYU, a Brigham Young University de Provo, no estado de Utah, estava de férias. Aparentemente, isso não é um fato aleatório e é importante para os caras, porque a família do McCoy identificou como sendo dele um objeto encontrado no primeiro avião, deixado pelo Cooper, mas nunca foi divulgado ao público o que era. Na internet existe uma teoria que seria um medalhão dessa universidade com as iniciais do McCoy. Mas, gente, se for isso é meio paia, né? Além que o caso estaria solucionado, não tem que procurar mais. O FBI descartou o McCoy como suspeito porque, além de ele ter um álibi bem forte, ele não se parecia nada com as várias descrições que fizeram do Cooper. E essa parte, para mim, é importante. Essas descrições, elas são muito detalhadas e certeiras. E, detalhe, ele foi pego depois do caso dele. Minha opinião é que ele foi um copycat, um termo em inglês que geralmente é usado para pessoas que copiam o modus operandi de serial killers ou de criminosos em geral. O nosso Cooper é muito descolado para isso. Ele não ia copiar ninguém e ele não ia ser pego. Não é McCoy, não aceito. Próximo. Esse que vem agora é mais para curiosidade do que um suspeito mais sério, porque eu acho que é uma história meio de Hollywood. Vamos lá. Ele é o Duane Weber, um cara que no leito de morte confessou para a esposa que ele era o D.B. Cooper. Gente, complicado levar a sério, né? Mas a esposa, Joe, fala sobre como foi essa confissão e como ela descobriu o passado criminoso dele só depois da sua morte. Aparentemente, logo antes de morrer, ele puxou ela para perto e disse: "Eu tenho um segredo para te contar. Eu sou o Dan Cooper." Depois disso, a Joe teve a epifania combo Pete com sexto sentido. Os sinais estavam ali o tempo todo, só ela que não viu. Ela conta que o Duane sempre tinha pesadelos e falava dormindo sobre deixar impressões digitais em um avião. Ele tinha um problema no joelho que ele mesmo dizia que machucou pulando de um avião. E aí encontraram umas coisas que ele escreveu num livro sobre o D.B. Cooper, mas era um livro de biblioteca. Ele escreveu, no rodapé da página. Pra mim, parece mais um cara que adorava esse caso e aproveitou para deixar um mistério no ar depois da sua morte. O Weber também levou a Joe uma vez para aquela praia em Tina Bar,
onde o menininho encontrou o dinheiro eventualmente. Não fica muito claro se isso foi antes ou depois do dinheiro aparecer na mão do menininho, mas para mim parece meio circunstancial, sendo que aquele lugar era bem frequentado pelas pessoas que moram ali na área. Mas uma coisa que a Jo disse é que o marido tinha uma passagem aérea antiga guardada da Northwest Airlines, e ela nunca soube o motivo. Pessoal, me ocorreu aqui que me parece que a Jo também entra na brincadeira do duende de deixar o mistério no ar. Tudo muito circunstancial. Cadê essa passagem? É daquele voo? Pô, muita gente tem passagem dessa companhia aérea. Enfim, eu gostei da construção desse mistério. Eu prefiro esse do que o McCoy. Esse pegou a essência do mistério do Cooper, mas né, não rolou, ele também foi descartado. Agora vem esse cara aqui. E esse cara aqui eu quero, eu desejo, eu tenho certeza que é ele. Eu também acho que é ele, pessoal, é ele. Eu acho que além das evidências que apontam bem para esse cara, ele tem a teatralidade, o drama que faz eu amar o caso do D.B. Cooper. Vamos conhecer o Kenneth Christensen. Além do meu voto, que é tão importante quanto os dos investigadores, claro, ele é o suspeito favorito do autor Geoffrey Gray. Vamos aos fatos. Tudo começa quando o irmão do Kenneth assiste um episódio de Unsolved Mysteries, que é uma série muito legal lá dos Estados Unidos, que é tipo uma linha direta de lá, sabe? Ela fala de mistérios não solucionados. Recentemente, a Netflix trouxe uma série bem parecida. Essa série é super respeitada porque ela ajudou a desvendar vários casos e até já foi chave principal para encontrar uma garotinha viva desaparecida. Quem tiver a oportunidade pode assistir, eu recomendo. Voltando. O Lyle Christensen, que é o irmão do Kenneth, estava lá assistindo e se convenceu que o irmão era o D.B. Cooper, sem sombra de dúvidas. Aqui, a gente tem novamente uma confissão em leito de morte. Mas tudo bem, vamos lá. O Kenneth fala, tem uma coisa que você deveria saber, mas eu não posso te contar. Gente, esse cara é o maior inimigo dos ansiosos, né? Se faz isso comigo, eu vou até o além atrás do cara pra tirar a informação. Como assim ele fala isso e morre? Mas daí eu já gosto. Tem o mistério do Cooper. O Cooper nunca diria, eu sou o Dan Cooper. Ele deixaria o mistério no ar, igual ele fez. Mas não é só isso. O Kenneth era um comissário de bordo-chefe da Northwest Airlines, o que já me parece muito condizente com a calma e a tranquilidade do Cooper quando ele realizava o sequestro. O cara já estava habituado àquela situação. E também faz muito mais sentido que tenha sido um rolê interno, porque foi tudo muito fácil, né? A situação toda. O tio Kenneth também adorava bourbon, que era o tipo de whisky que o Cooper pediu com refri lá no voo. E, logo depois do caso, ele comprou uma casa, o que seria um dos poucos rastros deixados pelo cara depois de cometer o crime. Lembra que eu falei que não tinha rolado aquele negócio de uma compra muito suspeita? Então, se for esse cara aqui, tem essa casa. Mas não tem comprovação de que ele usou as notas com o número de série ou nada disso. Então, mais um mistério no ar. Mas calma que ainda não acabou. O Geoffrey também mostrou uma foto do Kenneth para uma comissária de bordo, que eu não achei a identificação dela aqui, mas ele diz que ela interagiu bastante com o Cooper, e ela disse que de todos os suspeitos que ela viu, esse era o mais parecido. Mas ela também falou que ela não podia ter certeza. E aí o FBI foi lá e tirou ele da lista de suspeitos porque ele não cabia na descrição. Além disso, eles também descartaram o Kenneth porque ele era um paraquedista que atuou na Segunda Guerra. Gente, calma. FBI, vocês estão me ouvindo? Gosto muito de vocês. Mas pra mim, isso é o contrário. Vamos lá. Minha visão é que isso seria um fator a favor dele, não contra. Os detetives tinham uma linha de investigação que colocava o Cooper como uma pessoa que não era um paraquedista experiente, por conta do depoimento daquele paraquedista profissional e as condições ruins que ele pulou do avião. O mesmo cara falou que era praticamente um suicídio, que nenhum paraquedista faria um pulo desses. Então eles seguiram com essa lógica. Mas pensa comigo, o Kenneth era um paraquedista na guerra e ele sobreviveu. O que é uma chuvinha de vento para ele? Eu não sou especialista nisso, mas o FBI levou essa linha de investigação porque disse que pela atitude do Cooper, ele não se mostrava como um paraquedista experiente. Mas gente, o nosso Cooper é um ator. E se ele estava simplesmente fingindo que não tinha experiência? Ele com certeza faria isso. Mas um dos detetives que mais defende que o nosso pirata do ar era inexperiente na arte de pular de paraquedas é o Larry Carr. Ele também foi muito incisivo na teoria de que o Cooper não sobreviveu à queda.
Ele chegou no caso em 2007, com novas tecnologias e informações, e atingiu essa conclusão combinando os fatos que eu já citei ao longo desse vídeo. E além disso, para ele não era funcional pular de mocassim e sobretudo, sem visibilidade do chão por causa de uma nuvem. Ai, gente, não sei, né? Acho que a roupa tudo bem, sei. Mas daí a gente volta pro fato de que nunca foi achado nenhum corpo, nem o paraquedas e nem a maior parte do dinheiro. E o fato de que uma pequena parte do dinheiro foi achada reforça para mim que ele sobreviveu. Se um pouco foi encontrado e tudo tivesse se perdido, o natural seria que ao longo dos anos mais sacolas ou bolos de notas fossem encontrados. Porque estava tudo espalhado, mas não teve mais nada. Esse dinheiro está com alguém. Muita busca e nenhuma evidência é como o próprio FBI diz. Se não tem corpo, não tem crime. Ou melhor, nesse caso, não tem morte. Eu acho que os $5.000 achados escaparam do Cooper na hora da fuga e o resto ficou com ele. Apesar do Kenneth ser o meu favorito, a gente tem mais um suspeito misterioso que vem de uma teoria do Internet Sleuths. Tem muitas palavras difíceis nesse vídeo hoje, né? Minha dicção está sendo desafiada. Sleuths. Que em tradução livre seria algo como detetives da internet. Apesar de soar engraçado, é uma organização muito séria e ela é composta de pessoas comuns interessadas, cientistas laboratoriais e até detetives, alguns particulares e outros aposentados. Esse pessoal começou a futricar no caso do D.B. Cooper e lembra daquela gravata? Uma das pouquíssimas evidências? Então, não tinha DNA nela. Mas, quando ela foi examinada por um microscópio eletrônico, foi constatado que tinha nela vestígios de cério, sulfeto de estrôncio e titânio puro. E de acordo com o pessoal Sleuths, esses são considerados elementos de terra rara, que são usados em campos muito restritos e para coisas muito específicas, como na construção de alguns tipos de avião da Boeing, principalmente em 1971. E aí a gente volta, né, na parte da teoria de que diz que foi um trabalho interno. A teoria de que o Dan Cooper poderia ser um funcionário da Boeing, mas por usar uma gravata, ele seria um engenheiro ou um coordenador de produção, um cargo mais alto. E nessa linha de raciocínio, qual seria a motivação dele? Um funcionário da Boeing nesses cargos ganhava muito mais do que foi arrecadado no sequestro. Faz sentido. Então, né, ficou esse suspeito misterioso, não temos nome, falei no começo que ele era misterioso, mas vamos pensar aqui. Será que esses elementos não poderiam ir parar na gravata do Kenneth, que trabalhava nos aviões, pela proximidade diária com as aeronaves? Ponto pro Kenneth. Mas, gente, sem zoeira agora, essa observação é minha e não tem nenhuma autoridade no assunto que falou isso, tá? Só eu. O caso do D.B. Cooper foi um dos mais exaustivos da história do FBI. Em 2011, o arquivo do caso tinha mais de 12 metros de comprimento. E lembra que eu falei que o número de suspeitos ia aumentar? Chegou a mais de 1.000 considerados e descartados. E a gente nem falou da parte mais legal do caso, como ele virou uma lenda na história dos Estados Unidos. É um caso misterioso, interessante, sem vítimas, com um personagem muito legal e descolado, e até meio engraçado. Lembraram de alguém? Alguém que eu citei no começo desse vídeo que não apareceu ainda? Que é muito legal, descolado e engraçado? Sim, eu tô falando do Locke. Como eu falei, esse caso já era hollywoodiano por si só. E obviamente que a indústria cinematográfica não ia deixar passar, né? Tem documentário na Netflix, tem filme, mas eu quero citar aqui como a série da Disney Plus, Locke, conseguiu em poucos minutinhos transformar essa história em algo mais legal ainda. Sem spoiler, tá, gente? Pode assistir tranquilo essa parte do vídeo. Existe um momento que o Locke está conversando com um agente e ele vai mostrando numa tela as várias peripécias do nosso deus nórdico preferido. Sim, não é o Thor, é o Loki. Quando de repente a gente vê ele num avião e ao fundo a gente escuta o número do voo e o destino falado pelo piloto. E naquele negocinho que ninguém entende nada. E aí os mais espertos já pegaram, né? Que esse voo é justamente o do tema desse vídeo. Eles colocam o detalhe do bourbon com refri, ele entrega o bilhetinho para a comissária, rola aquela interação peculiar que ela não olha para ele e ele chama a atenção dela. É muito bem feito, nada sutil para quem conhece o caso, mas para quem não conhece, fica super perdido. E são detalhes sem significado. E aí também não entende nem a cena no final. Qual é a graça dessa cena? Essa é a graça. Eles constroem perfeitamente como tudo aconteceu. E quando o ator Tom Hiddleston, intérprete do Locke, aparece de óculos escuros, terno, sobretudo preto, pulando de um avião, a gente nota o quão ele é coincidentemente parecido com o retrato falado do verdadeiro D.B. Cooper, ou Dan Cooper.
Eu achei a sacada sensacional da série, de encaixar um fato real em um universo fictício e dar uma solução simples e condizente. Nunca rolou o pouso, pessoal, porque o Heimdall abriu o portal para o Loki e ele vazou para Asgard. Não completa direitinho o nosso mistério? Essa ceninha do Loki, D.B. Cooper não serve para muita coisa na narrativa, apenas para reiterar o quanto o cara é fanfarrão. Praticamente aí um presentinho para os fãs darem mais risada. Mas, gente, também serviu como estopim para trazer essa história à tona novamente, e também para o mundo todo conhecer esse mistério sem solução, que já é parte inerente da história dos Estados Unidos. Assim como no vídeo que eu falo sobre o filme Era uma Vez em Hollywood, o conhecimento de um fato não tão popular para a gente aqui no Brasil altera completamente a percepção do espectador em relação a uma obra cinematográfica. Se você ainda não viu, vale a pena ir lá ver e conhecer. Se você souber de mais casos assim, deixa aqui nos comentários para a gente fazer mais vídeos curiosos que transformam um acontecimento em quase um realismo fantástico. Eu adoro! Gente, deixa o like, compartilha com todo mundo, por favor. Se eu errei algum fato ou alguma coisa, me corrijam. Se você gostou desse conteúdo, tem mais vídeo aqui no canal. A gente se vê na próxima!